Hoje eu quero contar uma coisa que realmente mudou meu corpo, mas foi uma transformação interna que aconteceu comigo. E quando eu parei com esse julgamento, né? Quando eu parei de achar que estética é futilidade, realmente eu consegui me dedicar mais, ter mais motivação, ter mais leveza. Isso fez meu treinamento decolar e, consequentemente, o meu corpo também, tá? Hoje em dia isso é muito uma questão bem importante porque a gente vive um extremismo, né? Na questão da busca estética, muita gente fazendo muitas coisas comprometedoras, enfim, da saúde, e por outro lado essa cultura da aceitação, né? Então eu vou falar um pouco disso para a gente tentar ver como é que a gente enquadra, como é que eu resolvi isso para vocês também melhorarem aí essa questão com vocês. Afinal, eu acho que a gente vai chegando, a idade vai chegando, né? E tem um medo, sim, de esse processo de envelhecimento, da gente perder o brilho, da gente se tornar invisível. Isso é pouco falado, mas a gente acaba perdendo essa identidade também de quem somos nós, né? E a gente não é só julgada por a gente mesmo. Então eu sempre tive isso, assim, né? Ah, será que é errado eu ficar mais bonita, né? Será que isso é vaidade demais? Será que vão me julgar? Mas a gente também é julgado externamente e a gente tem que aprender a lidar com isso. Bom, meu nome é Natália Costec, para quem não me conhece, eu sou cientista do treinamento, sou professora de personal trainer há mais de 20 anos. Hoje eu tenho uma consultoria online que eu ajudo mulheres, principalmente nessa fase, que é a fase que eu estou, 40 a mais, perimenopausa, menopausa, a treinarem melhor, né, e conquistarem o corpo que elas desejam, que elas almejam e que é possível, e também muita saúde, né, através da consultoria de treinamento online, né, a Fortaleza. A ideia desse vídeo surgiu, estava lá, né, no Instagram, e eu estava vendo stories de uma nutricionista que é linda, maravilhosa, né, a Lilian Botti, ela é do Espírito Santo. Ela tem um corpo assim escultural. E aí ela estava fazendo um stiff na academia e falando assim: eu treino por saúde, eu treino, né, para ficar saudável. Aí embaixo tinha bem pequenininho um comentário: o saudável. E aí aquele emoji de pêssego, tipo assim, meu bumbum. E isso me fez refletir no sentido de que as pessoas às vezes elas ficam nessa dúvida assim de escolher, né? Será que treinar por estética não é e treinar para ficar saudável? E a gente tem que botar nessas caixinhas, né? E por que não os dois? Né? Por que a gente não consegue treinar os dois? Qual o problema, né, de treinar por saúde? Qual o problema de treinar por estética? E por muito tempo eu também vejo isso assim, como isso tem sido, às vezes, não era o caso dela, ela estava falando exatamente, não, eu treino por estética, mas eu acho que também você não pode abandonar a saúde. A estética também, ela é consequência, né, de um bom treinamento, assim como a saúde. Mas eu vejo muitas mulheres, assim, por muito tempo eu dei até, falei comigo isso, assim, mas né, eu vou treinar. Eu queria treinar para ficar bonita, mais bonita. Mas internamente eu me dava essa desculpa que eu estava indo treinar para ficar saudável, sabe? É como se eu precisasse dessa justificativa, como se treinar para ficar bonita, treinar para ter um corpo estrutural, treinar para me sentir desejada fosse errado, né? E a saúde, treinar para ter saúde, fosse moralmente melhor, entendeu? Moralmente aceito. Então, estética e saúde não são, né, inimigas, elas são dimensões do mesmo corpo. E é muito engraçado, porque independente, né, de qual é a intenção prioritária, eu acho que tudo bem a gente ter os dois, mas tem momentos, né, intenção prioritária do seu treinamento ali, a gente vai colher a consequência, né, tanto na saúde quanto na estética, obviamente, se você não fizer nenhum protocolo ali que, né, prejudique a sua saúde, que muitas vezes a gente passa um pouco dos limites, né? E aí, queria falar um pouco também dessas caixinhas, né? O que acontece? Eu sempre. E aí, quando eu estava roteirizando esse vídeo, eu lembrei disso. Tem um cientista do comportamento humano que chama Sapolsky. Ele escreveu vários livros sobre. Tem um que chama Comporte, tem outro que é uma teoria que eu inclusive não acredito, que ele fala que a gente não tem livre-arbítrio. Mas enfim, ele é professor de Stanford, ele deu aula em Stanford muito tempo sobre uma disciplina de comportamento humano. E ele fala muito que a gente tem
inato na gente, né, no ser humano, esse pensamento categórico, que é do comportamento humano. Então, o que que é esse pensamento categórico? A gente é inato, né? Então, para a gente se colocar no mundo, para a gente entender o mundo que a gente vive, a gente fica colocando as coisas, categorizando em caixinhas. Só que o que acontece? Isso cria erros, né? Isso cria erros na realidade que a gente vive. Né? Então você bota lá, treinamento é para a saúde, treinamento é para a estética. E não necessariamente isso não é uma intersecção, né? E uma coisa não tira a outra. Então é isso, é como o nosso cérebro se organiza. Ele adora criar caixinhas. Isso é automático do ser humano. A ciência chama isso de pensamento categórico. Só que a gente põe coisas, né, que são um contínuo, como estética e saúde, e separa como se fossem opostos. Quando a gente coloca os dois na mesma caixinha, a gente acredita que eles são iguais e eles não são. E quando a gente separa de caixinhas diferentes, a gente acha que eles são completamente opostos e eles também não são. Aí que mora o problema, né? Porque se você acredita nessas caixinhas, você começa a se julgar por motivos que não são seus. São construções mentais também. Outra coisa que eu queria colocar aqui também é que essa questão do comportamento, né, humano, ele e das motivações assim pro treinamento, ele muda de acordo com o tempo, com questões sociais. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, essa moça, né, que é uma nutri, ela deve ter os seus 30 e poucos anos. Se tiver 30 anos, então não tem filhos, pelo jeito não é casada, enfim, ela não compartilha muito a vida pessoal, mas assim, ela sai com as amigas mais, eu nunca vejo companheiro, então, e eu me lembro assim, eu me pego lembrando das minhas questões, assim, eu com 27, 20, eu casei nova, tá gente, eu casei com 27 anos, mas eu com 22, com 23, isso era uma questão muito importante, até porque eu acho que é isso, assim, em termos de biologia evolutiva, eu ainda não tinha achado o meu par, sabe? Então eu precisava, tinha essa questão da vaidade, assim, de querer me sentir bonita, mas eu precisava, né, estar, que eu achava idealmente, né, dentro do meu contexto, bem, para também achar um par. Mas elas mudam de acordo com a fase da vida. E o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele não para de se desenvolver, tá? Então, assim, ele começa lá na parte intrauterina, e ele passa, vai crescendo, vai se desenvolvendo até 21 anos. Ele não está completamente formado antes dos 21. E é por isso que a gente vê, inclusive tem uma teoria dentro da educação física que fala muito disso. Que as crianças, por exemplo, elas se movimentam, né? Eu não estou falando só de exercício, mas de atividade física aqui, tá? Muito para a questão de conhecer o espaço, assim, de se conhecer, de se relacionar. Então elas aprendem a andar, aprendem a, né, engatinhar, tal, para você explorar este espaço. E que a gente, à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai crescendo, mas a gente também precisa se relacionar, né, não só com as pessoas, mas com esse ambiente. Mas que a infância é um período muito favorável, porque as crianças têm tempo, elas têm essa motivação, né? Assim, elas estão muito querendo explorar e conhecer, né? E elas têm essa questão da capacidade, então elas estão se desenvolvendo, mas a partir do momento que elas correm, então elas estão aprendendo, né? Pulam, elas têm tempo, capacidade física ali, né? E essa questão da exploração. Com o passar do tempo, a gente vai, né, as motivações vão, como eu falei, mudando. Então, se é jovem, você tem essa preocupação muito, né, de estar bem, de estar saudável, tal. Pelo menos era comigo assim, né? E depois você casa, enfim, tem filhos, e isso passa a não ser a top prioridade. Obviamente que você também se preocupa mais com saúde, porque alguns pontos eles começam a pegar. Então essa questão do vigor, né, da disposição, do cansaço, de questões de estresse, né? Porque você vai ganhando responsabilidades, então você vai tendo boletos para pagar e a sua vida vai se tornando mais estressante conforme você precisa trabalhar. Então uma série de coisas muda, mas eu acho que também essa questão sempre foi muito forte para mim, sempre, sabe? Então eu carrego isso desde a adolescência. Quando eu tive
mudança hormonal ali na pré-adolescência, né, que eu fui ficar menstruada, eu estava parada, sedentária, eu engordei bastante, assim, eu não tinha um comportamento alimentar legal, eu tinha várias questões ali de ansiedade, que eu acho normal também passar, né, nessa fase da vida, mas eu me reorientei, eu me reorganizei a partir dos 15 anos, quando eu entrei na academia e fui fazer atividade física. Então, eu tenho um vídeo, inclusive, isso, sobre ansiedade, sobre como isso mudou, né, o meu corpo nessa fase. E desde então, assim, eu consegui perder 9 quilos naquela época, consegui fazer uma reeducação alimentar, aprendi a gostar de treinar, enfim. E isso mexeu muito. Então, assim, essa questão estética, como eu já fui gordinha e tinha, e isso não me fazia bem, inclusive não era um momento legal, porque também, né, na escola você tem essa pressão estética e tal. Quando eu me transformei, assim, a minha vida transformou melhor, assim, muito, sabe? Da questão dos relacionamentos, da timidez, de como eu me colocava com o mundo, que eu acho que isso é muito importante. Então, para mim, essa questão estética, por mais que hoje eu, né, tô grávida, né? Então, eu não vou buscar um padrão, né? Enfim. Mas eu sempre foi importante, assim, eu nunca quis ganhar peso, por exemplo, muito peso. Tanto é que eu estou no 7º mês de gestação e eu super me cuidei. Né? Tem uma questão do bebê, tem uma questão de fazer treino de força para a questão do parto, mas tem uma questão também ali de controle alimentar que eu sustentei para não ganhar muito peso. Então, hoje eu estou com 8 quilos a mais no final da gestação, porque isso é importante para mim. Só que ela muda, né? Obviamente que ainda é importante, mas ela muda conforme a gente vai passando o nosso tempo. Mas uma coisa que eu acho que é super importante, que a gente tem que quebrar dentro da gente, é que estética não é, né? Buscar estética não é futilidade. Isso é uma coisa colocada até por outras mulheres, né? Porque eu acho que muita gente, as pessoas são curiosas às vezes, assim, né? Elas, mas por que você está fazendo isso? Tipo, mas você não precisa emagrecer. Mas você tá ótima assim, se você tá fazendo dieta, se você tá, né, se cuidando. Mas quem tem que saber, muitas vezes, é você. Óbvio que se você não tiver uma distorção de imagem, né, a gente sempre tem que buscar o que a gente almeja, sabe? Então, eu acho que às vezes as pessoas, elas querem ajudar, mas elas têm uma questão ali que elas atrapalham, né? Então, elas têm esses comentários, às vezes, e são mais curiosas, as pessoas não te apoiam realmente, assim, a maior parte delas, elas não vão te apoiar, elas vão querer, né, sei lá, de alguma forma te colocar ali no nível que elas estão também, tá? Então, estética nunca foi futilidade, isso é parte intrínseca, inclusive hoje eu acredito muito nisso, é parte intrínseca da natureza feminina, a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais em outro tópico, tá? Agora a gente tem uma distorção também, que eu acho importante pontuar aqui, do que é saúde estética. Porque também você não pode buscar essa estética a todo custo, senão você fica doente, né? Tanto mentalmente como fisicamente. Haja vista que existem sim, né, diversos transtornos alimentares. Né? Anorexia, estou falando de bulimia, inclusive vigorexia, né, que é um transtorno de imagem, a pessoa está extremamente forte e se acha magra, e tem mulheres, enfim, que passam por isso. E aí também essa busca de você só ficar na estética, né? É tanto, tanto, tanto essa busca, essa frustração, essa busca, que você nunca está satisfeito, que aí vai suplemento que não precisa, que é milagroso, hormônios sem acompanhamento, né? Treino exaustivo sem base, hormônio com acompanhamento, sem acompanhamento, não tem menor risco, tá? Para eventos cardiovasculares, né? Para incidência de câncer, a gente vai falar disso. Então, essa estética, ela pode ser uma consequência de um processo saudável ou pode ser sintoma de uma obsessão, tá? Então, você tem que também, a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre se perguntar, né? Será que eu não estou indo mais para cá? A gente vive nesse extremismo, né? Ao mesmo tempo também, eu acho que a gente não dá para se largar, né, e ficar naquela coisa do aceite-se como é, seu corpo, né, enfim, claro que a gente pode fazer assim, né, desde que você esteja de acordo, você esteja acompanhado, enfim, seja uma coisa razoável, procedimentos, desde procedimentos estéticos, né, tipo, enfim, que são seguros, feito com médicos e tal,
como também essas questões de suplementação, de treino, né? Então, uma outra coisa que eu tenho que falar aqui também, que eu já vi muitas mulheres lindas, maravilhosas, completamente desconectadas do próprio corpo. Não se sente felizes, treinam, né, com raiva, com culpa, né? Vive se comparando. Então, isso também não é saudável, né? Esse é o ponto. O treino ele só é saudável quando ele aproxima de quem você é, não quando ele te afasta, sabe? Saúde não é o treino, é o jeito que você se relaciona com ele. Outra questão também que eu queria colocar já no tópico 3 desse vídeo aqui é a questão da autopercepção e do espelho. Tem algo que sempre me chama muita atenção nas mulheres, como eu falei, que eu já vi mulheres lindas que estão totalmente descontentes com o seu corpo, é que elas, mesmo quando elas estão bem, né, é isso, elas ainda se acham um defeito. E é muito curioso isso, porque eu estava vendo um outro vídeo também, né, na internet falando exatamente disso, que os homens eles realmente não têm esse problema, né? O homem, ele tá às vezes até com uma barriguinha, ele ignora aquilo ali e ele coloca, né, o que ele tem de melhor ali quando ele está numa aproximação. A gente está sempre descontente. Tem um vídeo, inclusive, da Scarlett Johansson, que é maravilhosa, falando que ela não gosta das pernas dela, enfim, que poderia ser isso, poderia ser aquilo. E aí, tem um outro porém, uma outra questão que eu queria colocar aqui, que é exatamente a questão da internet. Eu acho que a gente hoje é muito mais bombardeado por corpos esculturais, né, e diferentes do que é o natural. Antigamente, né, eu lembro assim, nessa fase da adolescência que eu queria emagrecer, eu lia Boa Forma, lia não sei o quê, daí eu ficava vendo, né, que já era um problema, né, eu ficava vendo aquelas globais, por exemplo, da Grosseco e tal, que tipo emagreciam, às vezes ficavam lindas, mas dentro daquela revista tinha sim efeitos de Photoshop, efeitos de várias coisas, né, inclusive essas muitas intervenções que ela não colocava ali na reportagem, ela colocava, faz essa dieta, que não era a dieta que ela seguia, faz esse treino aqui que você vai ficar com isso. E hoje a gente tem vários influenciadores que fazem exatamente isso. Eles têm um corpo exatamente estrutural, muito maravilhoso, cheio de procedimento, né, cheio de hormônio, fazem uso de várias substâncias, mas eles não vão lá. Geralmente elas aparecem inclusive de biquíni, né, para mostrar o corpo. E falam, vem fazer parte do treinamento, meu protocolo, minha dieta, meu não sei o quê, mas para criar essa associação. Então não tem nada além disso. Eu vou te ensinar o que você vai fazer. Mas essa associação fica, tipo, se eu fizer aquilo, eu vou ter esse corpo, né? Que é meio, também é um viés que a gente tem cognitivo. Então eu acho que ela vem fazendo, a indústria fitness, né, um desserviço para essa carga mental que a gente já tem, né, de não se achar suficiente, né, suficientemente boa, né, que já é uma coisa também da mulher, com esses corpos irreais, vendido como natural, mas que tem infinitos procedimentos, inclusive passam, né, o contexto errado para a maior parte das mulheres. Então outro dia eu estava vendo um vídeo também, que era de uma influenciadora, e ela falava que ela comia 1.200, ela estava num corpo sem definição e ela passou a comer 2.000 calorias e aí ela estava toda definida, sarada. Então, que esse erro, o que ela cometeu, o que você tem que fazer, e aí tinha umas dicas lá na legenda. Gente, déficit calórico, tá, né? Às vezes é isso, eu já falei em alguns vídeos, né? A gente tem essa questão do RED, da mulher comer muito pouco, às vezes não ter aporte para dar crescimento, né, muscular e tal. Mas obviamente naquele vídeo que ela não falou é que ela estava fazendo uso de esteroide anabolizante, né, e que isso aumenta a quantidade de músculo, ela pode aumentar a ingestão calórica e ainda assim não ter tanto aumento de gordura, né? Então, isso cria uma associação errada, isso passa um contexto errado. Então, a gente já tem uma coisa social, talvez cultural, uma mistura dos dois ali, por ser mulheres, né? A gente aprendeu a se olhar com crítica, né? Parece que a gente nunca chega lá, mas essa estética passa a ser tipo uma armadilha emocional, né? Algo que você persegue e nunca alcança. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa indústria que ela quer te colocar, às vezes, né? Colocar como se você fosse detentora de um problema para te vender uma solução que não é a solução que ela implementa, tá?
Então, eu acho que é muito importante que o corpo muda quando a gente muda, né, o nosso olhar para ele. E um outro ponto também que eu quero colocar aqui, principalmente para o público que eu falo, que são as mulheres como eu, que já vou fazer 40, que é essa questão do medo de perder, né, o próprio brilho. Então tem um ponto que eu acho que poucas pessoas falam, que eu acho que é um medo meio oculto, assim, né, da gente se tornar invisível, né, que vem com o envelhecimento, né? Então as coisas mudam, né, gente? Os elogios diminuem. Às vezes eu tô casada há 13 anos, né? Então os olhares são diferentes. A gente tem filhos e o corpo muda também. Então junto ele vem uma dúvida: será que, né? Eu sou ainda bonita? Será que ainda dá tempo de me consertar? Que eu sou bonita? Que eu vou ficar invisível? Né? É nesse ponto que a gente confunde o desejo de voltar a se gostar, né, com vaidade. Eu já fiquei muito nisso, assim, tipo, ai, isso é uma coisa que eu tenho que combater, né? Tipo, por ser vaidade e tal, por ser, inclusive, essa questão. Eu sou católica, né? Então a vaidade ela não é uma coisa moralmente bonita, aceitável, né? Enfim, é uma coisa que a gente precisa sempre combater. Mas a questão aqui não é muito a vaidade, sabe? É um resgate de quem você é, o desejo de continuar sendo vista, né? E de se sentir bonita no espelho. Eu acho que isso é muito importante pra gente, sabe? Então, acho que a estética, quando ela vem com consciência, né, ela é um ato de permanência, um jeito de dizer pro tempo também que eu ainda tô aqui, sabe? E isso, e treinar pela vaidade, assim, treinar para ficar, cara, eu quero ficar sem celulite. Eu quero uma bunda empinada. Eu quero uma cintura fina. Eu não tenho mais vergonha, não tenho nada de errado assim com isso, sabe? Eu acho que isso é como eu falei, faz parte da natureza feminina. Então isso me aproxima da minha identidade. Isso sempre foi muito forte em mim. Isso me motiva para treinar. Se isso me motiva para treinar, é isso que eu vou colocar. Então, assim, quando eu quero um objetivo e eu traço uma meta, assim, eu sou muito mais motivada para treinar. E falando tá um pouco em motivação ainda, né? Essa questão da identidade, só queria falar um ponto, assim, tem uma teoria, que é uma teoria da autodeterminação, né? Que eles falam, que medem motivação, por que algumas pessoas, né? O que você motiva, o que não te motiva. E ela é muito interessante, assim, porque ela fala que quanto maior a sua recompensa, né? Então, às vezes a gente é muito motivada por a recompensa. Quando essa recompensa está externamente, então assim, eu estou procurando agradar alguém, essa motivação ela não é tão longa, ela não se perpetua, porque é que nem eu falei, com o tempo as motivações mudam, né? Então assim, estudar para ter uma boa nota numa prova pode ser interessante, você quer agradar seu pai e sua mãe, mas depois aquilo já passa a não fazer tanto sentido, né? Agora, quando essa motivação ela está ligada à sua identidade, a quem você é, essa motivação ela é uma motivação intrínseca, né? E ela é realmente uma coisa que a recompensa ela te dá mais satisfação e ela perpetua muito mais. Então você fica muito mais motivada por muito mais tempo. Isso é super importante no exercício, né? Então você treinar porque faz parte de quem você é, né? Porque você precisa, né, se sentir bonita e ver o resultado no espelho, é uma motivação que eu acho que é muito mais intrínseca do que a gente buscar essas questões externas, né? Então é muito mais interessante. E é uma coisa que a gente faz no método, né, no Fortaleza. Então, dentro do Fortaleza eu tenho uma consultoria de treinamento, né? Então a gente fala um pouco disso, assim, dessa parte. São 3 ou 4 pilares que é importante, né? O treino, a dieta. Então tem uma estrutura fisiológica ali para a gente seguir, você conseguir, mas tem uma questão de mentalidade, né? E a grande diferença do Fortaleza é exatamente o acompanhamento, né? Que a gente faz semanalmente, é bem próximo ali para a gente ir entendendo e te dando clareza, né? Não só nessas metas, nesses objetivos, mas nessas questões mais internas, né? Porque aí você vai conseguir ter adesão e vai conseguir ter o resultado que você quer, né? De estética e de saúde junto.
tá? Então, eu acho que é um dos grandes diferenciais mesmo do mercado, é follow-up semanal, troca de mensagens, né, diárias. A gente tem esse controle, né, de carga externa, de questão de treinamento, mas também de carga interna, de questões mais psicológicas e mentais que são tão importantes que não existem por aí, tá? Então, tem um link aqui na descrição se você quer entender como é que funciona o Fortaleza. É só você, né, clicar no link que a gente tira todas as suas dúvidas. E é isso. Para fechar, estética e saúde não são lados opostos, são camadas da mesma história. O que importa é que o motivo seja seu e não imposto, né, por alguém. E tudo bem, estética não é futilidade. Quando a gente vê, né, o resultado do nosso esforço, quando a gente olha para o espelho e vê o que a gente gosta, a gente pode mudar completamente o nosso mundo, né, os nossos relacionamentos. E no final da vida, a galera fala assim, tipo, mas você não leva pro outro lado o corpo que você tem. Mas você, quando você tá lá, né, no seu leito de morte, você pensa nas pessoas que você quer ter do lado, né? E se isso muda as relações que você tem, isso pode realmente impactar quem você tem do seu lado, nos momentos mais difíceis, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês deixem aqui as suas reflexões, os seus comentários. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se ajudou, que para mim foi uma mudança de chave e pode ser para você também uma grande mudança de chaves dentro do treinamento, né? Dentro do jeito como você olha, como você se julga e como você se acolhe também. É isso, até o próximo vídeo.